Fique comigo por 5 minutos e olhe nos seus próprios olhos. Não como se estivesse procurando uma foto ou um reflexo, mas como quem vai apertar um botão que liga algo que sempre esteve adormecido dentro de você. Pergunto de novo. O que acontece quando você para de suplicar e começa a reconhecer o que já existe aí? Hoje eu quero te convidar para um experimento simples e direto. Olhar nos seus próprios olhos por 5 minutos e observar o que se move por dentro. Muita gente chega até aqui desapontada com oração. Fala, pede, suplica, repete palavras que soam confortáveis, e nada muda. Não é que Deus ou a fonte não responda. Muitas vezes é que estamos tentando operar por um canal ruidoso, uma linha cheia de interferência. Imagine um telefone com estática. Você aumenta o volume, muda a entonação, mas a mensagem não atravessa. Ou então imagine uma porta trancada entre você e aquilo que você chama de presença. A porta pode ter trancas internas, códigos, fechaduras que se instalaram com medo, desconfiança, memórias quebradas. Esse bloqueio, nessa leitura que eu trago hoje, não é necessariamente algo exterior. É uma configuração que aprisiona a sua memória espiritual. A centelha que alguns chamam de mônada. E impede que você opere a partir da sua autoridade original. Se você sentiu o chamado, antes de prosseguir, eu quero que você faça uma coisa simples. Se, ao final deste vídeo, você fizer o experimento, escreva aqui nos comentários uma frase curta dizendo que fez. Só fiz o teste, já basta. Isso ajuda a criar uma pequena comunidade de prática e me permite saber quem está aplicando. Agora, continue comigo. Para entender o que propomos, precisamos mapear 3 imagens básicas. Primeiro, existe em você um centro primordial, uma fonte interna. Pode ser chamada de mônada, centelha divina, fonte interior, que é o núcleo da sua intenção e memória espiritual. Segundo, existem camadas de esquematização mental e cultural, forças, padrões e crenças, que obscurecem essa fonte. Na tradição gnóstica, esses bloqueios são evocativamente chamados de arcontes ou do demiurgo, mas você pode pensar neles como mecanismos que organizam a sua amnésia. Terceiro, entre a amnésia e o despertar, há 3 chaves práticas: reconhecimento, autoridade e comando. Reconhecimento para restabelecer contato. Autoridade para reassumir seu lugar de soberania interior. Comando para articular uma direção e permitir que a realidade realinhe-se com essa declaração. Reconhecimento é o ato de dizer: eu vejo o que está aqui. Não é um elogio vazio, é um relato de estado. Autoridade não é arrogância, é a decisão de ser responsável pela sua linha interna, de recolher a sua atenção e posicioná-la como princípio ordenador. Comando é a instrução final, expressa como declaração, que move a vontade para a ação. Juntas, essas chaves não prometem resultados instantâneos e incontestáveis, mas criam condições para que uma restauração ocorra quando a memória responde. Antes de citar um exemplo antigo, deixo claro: quando recorro a histórias bíblicas, falo delas com respeito e também como pontos de leitura. Na narrativa de Jesus e Lázaro, por exemplo, podemos ver uma imagem de restauração. Alguém trazido de volta a uma condição que parecia final. Nesta interpretação, ler isso como um símbolo de reintegração não retira a reverência da história, apenas oferece uma lente para entender o processo que estamos sugerindo. Há uma chamada, há uma reivindicação de autoridade por parte de quem age, e há uma restauração do estado original da vida. Não estou aqui para substituir o texto sagrado por uma técnica, mas para mostrar como certas imagens conservam poder prático quando aplicadas à nossa experiência interior. Vamos agora transformar conceito em prática. O experimento é simples na forma, intenso na função. Olhar diretamente para os seus próprios olhos durante 5 minutos, com um protocolo que prepara o terreno. Durante esse tempo, você não está jogando palavras ao vento. Você está operando 3 chaves que falei antes: reconhecimento, autoridade, comando, de modo técnico e sensorial. Abaixo está o passo a passo detalhado.
leia tudo antes de começar. Se em qualquer momento você sentir desconforto intenso, vertigem, náusea, angústia ou qualquer reação que pareça descontrolada, pare imediatamente e procure apoio. Isso é parte da responsabilidade de praticante e não um sinal de fracasso espiritual. Preparação. Encontre um local onde você não será interrompido por pelo menos 10 minutos. Sente-se com a coluna ereta, mas sem tensão exagerada. Imagine uma corda puxando suavemente o topo da sua cabeça para cima. Se preferir, pode estar em pé ou deitado, contanto que a posição seja estável e não provoque sono. Ajuste a luz. Não precisa ser muito brilhante, nem totalmente escuro. Luz suave e natural é ideal. Respire algumas vezes, sentindo o contato do ar com o peito e com o ventre, apenas para deslocar a atenção do exterior para dentro. Desconectar. Feche os olhos por alguns instantes. Visualize que há uma série de ruídos mentais, pensamentos, imagens, expectativas, que funcionam como uma muralha de som. Em vez de lutar contra esses ruídos, permita que eles se tornem menos importantes. Deixe que passem como nuvens. Use uma respiração longa e gentil para criar uma pequena separação entre você e o ruído. Se imagens, lembranças ou preocupações vierem, não se prenda a elas. Reconheça e devolva. Esse é o primeiro movimento. Desengajar do ruído sem julgar. Deslocamento. Descida ao centro. Agora imagine um caminho interno que vai do topo da cabeça até o centro do peito. Pense em um pequeno elevador, um corredor que leva até o coração, até uma sala central. Lentamente, direcione a sua atenção para a área entre o externo e o coração. Sinta a respiração ali. Note uma leve expansão e contração. Essa descida não é mística por si só. É um ancorar do campo de atenção para onde aquilo que chamamos de memória espiritual costuma residir como sensação. Se preferir uma imagem diferente, pense numa lâmpada acendendo no centro do peito. Um brilho suave que não precisa se tornar grande para ser real. Ressonância. A seguir, permita que a respiração nessa área crie uma vibração suave. Não é necessário som, apenas uma sensação de pulsar. Quando a respiração estabilizar, peça a si mesmo que mantenha essa vibração enquanto abre os olhos e direciona o olhar para o seu reflexo. A ressonância estabiliza o campo. É o piso sobre o qual a declaração será construída. Se a ansiedade subir, respire algumas vezes e volte a centrar na região do peito. Não empurre nem force. Trate a respiração como um marcador de presença. Olhar por 5 minutos. Agora abra os olhos e olhe para os seus próprios olhos. Mantenha o foco sem tensão no rosto que você vê. Observe a cor, as linhas, a profundidade, mas mais importante, observe o que acontece com a sensação interna. Durante esses 5 minutos, 3 movimentos devem acontecer em sequência ou intercalados: reconhecimento, autoridade, comando. Primeiro, faça o reconhecimento. Mentalmente, diga com clareza e simplicidade algo como: eu vejo você. Eu reconheço a fonte aqui. Se a palavra mônada ressoa com você, pode dizer: mônada, eu estou aqui. Se preferir uma linguagem mais neutra, diga: fonte, eu estou presente. Fale como quem apresenta um relatório para o centro que habita em você. Sem teatralidade, com realidade. Em seguida, assuma a autoridade. Sinta e afirme que você tem direito sobre a sua própria vida, sobre seu corpo, sobre sua história. Pode ser uma frase curta. Assumo minha autoridade. Sinta como se estivesse recolhendo uma bandeira do seu interior. Não é prepotência. É recolhimento de responsabilidade. Finalmente, o comando. Faça uma declaração direta, como um pedido operacional e não discursivo. Exemplos: restauração de minha memória. Alinhe meu caminho. Ou algo concreto e pessoal. Que a minha coragem seja liberada. Adapte a declaração àquilo que você busca realinhar, mantendo-a curta. Diga em voz baixa ou mentalmente, mas com intenção clara. Lembre-se,
Diga como relatório, não como súplica. Se for necessário, repita suavemente a frase enquanto mantém o olhar. Durante os 5 minutos, é provável que a mente tente intervir. Pensamentos surgirão, julgamentos sobre sua aparência, desconfortos, sensações físicas. Aqui vale um princípio simples. Se a mente pular, não lute. Reconheça e retorne o olhar. Se as lágrimas vierem, permita que venham. Se um riso estranho surgir, deixe-o passar. Esses são indicadores de que algo está liberando. A dúvida nesse contexto pode atuar como anticorpo. Sempre haverá uma tendência a desacreditar da experiência por medo de ilusão. Reconheça a dúvida, agradeça-a por tentar proteger você e volte ao olhar. Soltura. Ao final dos 5 minutos, feche os olhos devagar e leve a atenção novamente ao centro do peito. Respire 3 vezes mais longas e perceba qualquer sensação de alívio, compressão, vazamento de emoção. Faça uma liberação física. Movimente os ombros, mexa os dedos, estique o pescoço. Evite falar ou agir imediatamente sobre qualquer experiência intensa. Muitas manifestações pedem latência. Seja paciente consigo mesmo. Se sentir necessidade de ancoragem emocional, coloque a mão no peito, respire e diga: estou seguro, vou cuidar de mim. Se houver sintomas mais extremos, desorientação prolongada, crise de pânico, sensação de perda de contato com a realidade, procure apoio profissional. Esteja atento ao seu próprio limite. Algumas pessoas, ao terminar, relatam sinais que eu chamo de manifestações iniciais. Vou descrevê-las para que você não interprete cada movimento como algo que deve ser imediatamente consertado. O primeiro sinal é o que chamo de colapso. Uma sensação de que algo antigo se desfaz. Uma quebra interior que pode vir como choro, cansaço extremo, ondas de emoção. Quando isso ocorre, não resista. Acolha. Não tome decisões importantes nas horas seguintes. Descanse e observe. O segundo sinal é o eco. Ideias e insights que retornam à sua mente como se um antigo arquivo estivesse soando de novo. Você pode lembrar de memórias, imagens, nomes, ou ter clareza repentina de um padrão. Registre com calma. Escreva se puder, mas não finja que tudo está solucionado. O terceiro sinal é a neutralidade. Uma sensação de calma e silêncio interno que não precisa ser extraordinária. Apenas um espaço mais limpo. A neutralidade pode ser discreta, mas profunda. Quando ela aparece, permita que se instale. Em qualquer caso, perceba que manifestação não é sinônimo de conclusão. É um sinal de que o processo iniciou. Algumas objeções importantes. A dúvida é natural e saudável. Ela funciona como defesa. Se no momento do olhar surgir um pensamento do tipo "isso é bobagem", agradeça por essa proteção e continue. Do mesmo modo, estou obrigando você a não abandonar tratamentos médicos, terapias ou orientações profissionais por causa desta prática. Este é um instrumento espiritual e emocional, não um substituto para a orientação clínica. Se você tem histórico de transtornos psiquiátricos, crises dissociativas, psicose ou vulnerabilidades parecidas, consulte um profissional antes de experimentar práticas de ressonância intensas. A responsabilidade é sua. Pratique com honestidade e prudência. Agora volte comigo por um instante à estrutura das 3 chaves, porque elas não são palavras soltas, são operações que vão ganhar força com repetição. Reconhecimento. Você estabelece um contato que atualiza a memória. Autoridade. Você recolhe a sua capacidade de decidir sobre o seu campo. Comando. Você emite uma instrução clara que reorganiza a direção do seu ser. Faça essas 3 coisas separadamente nas primeiras vezes, depois tente integrá-las em uma frase curta e prática. Insista na regularidade. O efeito não depende da extravagância do rito, mas da consistência da prática. Uma advertência sobre interferências. Existem padrões sociais, culturais e psicológicos que vão tentar interpretar qualquer experiência por termos familiares.
Foi imaginação. Foi dissociação. Foi autossugestão. Essas leituras podem ser úteis em certos momentos e perigosas em outros. O que proponho é uma postura de investigação cuidadosa, sem aceitar nem descartar a experiência imediatamente. Documente. Anote o que acontece, quando acontece, e qualquer mudança no sono, apetite, humor, clareza mental ou relações. Essa prática responsável ajuda a distinguir entre efeito real, efeito psicossomático e coincidência. Se você repetir o exercício por dias seguidos, gentilmente, vai perceber padrões. Às vezes ocorrerá um retrocesso, dias em que nada parece acontecer, e isso também é parte do processo. Não há linha reta. Imagine que você está desenterrando um objeto antigo. Às vezes você o encontra inteiro. Às vezes encontra apenas fragmentos que precisam ser reagrupados. Não espere que o exterior mude de imediato. Muitas transformações passam por rearranjos internos que depois se manifestam externamente. Permita-me trazer uma pequena instrução adicional para quando você quiser fazer uma declaração mais direcionada. Em vez de frases grandiosas, escolha declarações específicas, práticas e mensuráveis na sua linguagem interna. Por exemplo, em vez de "transforme minha vida", prefira "libere coragem para dizer a verdade no trabalho" ou "reintegre a memória que me conecta à criatividade". Essas pequenas ordens são mais operacionais. Diga-as como relatórios, simples, firmes, sem roçar no dramático. Antes de encerrar, quero oferecer uma pequena oração, declaração que você pode usar como modelo depois de ter feito o olhar por 5 minutos. Se sentir afinidade, use a palavra mônada. Se não, use fonte ou simplesmente presença. Diga com respeito e firmeza. Mônada fonte, eu me apresento. Reconheço minha essência. Reivindico minha autoridade. Ordeno a restauração do que é meu por direito. Memória, coragem, direção. Assim está declarado. Não prometo que, ao dizer isso, tudo será diferente no minuto seguinte. Prometo que, alinhando intenção, atenção e declaração, você criou condições para que algo responda. Feche os olhos um momento e imagine que aquela pequena luz no peito respira com você. Se quiser, coloque a mão sobre o coração e descreva para si mesmo algo simples e honesto. Estou aqui. Vou cuidar de mim. Essa frase de ancoragem serve para que a prática não se dissipe em teatro. Ela transforma a experiência em cuidado. Algumas perguntas que sempre surgem. Quanto tempo devo praticar? Comece com uma vez ao dia por 5 minutos durante uma semana. Veja o que muda. Se sentir que quer mais, aumente com cautela. Posso compartilhar isso com outras pessoas? Sim, mas incentive responsabilidade. Cada pessoa tem seu tempo e seus limites. E se eu sentir medo? Pare, respire, procure um amigo de confiança ou um profissional. Não há glória em forçar a experiência. Relembre, não estamos aqui para antagonizar instituições religiosas. Muitas comunidades oferecem caminhos valiosos. Critico aqui apenas práticas que transformam súplica em dependência ou que acomodam amnésia de responsabilidade. A proposta é complementar. Recupere sua autoridade interior e continue exercendo discernimento. Não é sobre dizer que um caminho é sempre melhor que outro, mas sobre responsabilizar a sua prática por gerar fruto autêntico. Se você fez o experimento agora ou vai fazer mais tarde, convido você a voltar aqui e deixar um comentário curto, dizendo que participou. Fiz o teste. Esse pequeno gesto ajuda a criar um campo de testemunho coletivo. Obrigado se fizer isso. Para finalizar, uma palavra de encorajamento. A transformação que buscamos não é mágica de mercado, nem garantia de sucesso imediato. É um reencontrar com o que já existe em você, um recolhimento da autoridade que a vida e a história tentaram transferir. Se houver resistência, trate-a com paciência. Se houver abertura, acompanhe com disciplina. E,
Para concluir em voz de comando e oração curta, repita comigo, mentalmente ou em voz baixa. Mônada, eu me apresento. Reivindico minha autoridade. Que a restauração comece neste campo e se estenda com segurança. Assim está declarado. Faça isso com respeito e firmeza. Se este conteúdo tocou você, se despertou algo que antes parecia enterrado, inscreva-se no canal para continuar explorando práticas de ressonância e mistérios aplicados ao cotidiano. Volte sempre que precisar praticar. Obrigado por estar aqui, por olhar de frente para si mesmo e por assumir a responsabilidade de sua própria restauração.